Bem-vindos a mais um MGCast, Conversas que Constroem. Eu, Marcela Gondim, especialista em Direito Condominial, estou aqui com a minha sócia, Maíra Michelena, especialista em Direito Imobiliário, para tratar sobre um assunto de terceirização. Tenho certeza que você vai ficar atento. Terceirização, a favor, quais os desafios que o síndico tem aí para contratar uma facilities, um terceirizado. E para essa conversa nós convidamos Cidinha, síndica profissional com experiência em RH, e Luzia Gazeta, proprietária de uma empresa de facilities. Que oferece diversos serviços, incluindo RH, zeladoria e portaria. É isso mesmo. Apresenta isso. Apresentem-se. Ai, que delícia estar aqui com vocês. Muito bom, né, Cidinha? Muito bom, é um prazer, né, ter sido convidada para esse podcast. É sempre uma experiência incrível. E eu sou a Cidinha Vieira, já muito conhecida, né, nesse ramo de condomínios. Minha formação é serviço social, com experiência em parapsicologia, RH, condomínios, né, e outras cositas mais. Muitas outras. Cidinha é maravilhosa. Mediadora. Mediadora. Também Ela é top demais, gente. Bom, eu sou a Luzia Gazeta Tichic, sou a fundadora do Grupo Ouro Conecta, uma empresa que está no mercado há 31 anos. Então, nós iniciamos com contratação de mão de obra efetiva e temporária e também fomos para a área de zeladoria, de facilities. Então, cuidando de controlador de acesso, vigilante, limpeza profissional e também as portarias virtuais e, bom, tudo que engloba e pode ajudar aí na área de terceirização e para ajudar. A gente sempre fala que nós cuidamos por você. É isso então, mesmo, a marca. Hoje, o Grupo Ouro sendo um apoiador, né, do podcast de hoje. E a Cidinha, que é a nossa síndica querida, há um tempão que está conosco, que ficou olhando bastante, assim, será que eu contrato esses terceirizados? 5 anos. Fala aí, Cidinha, um pouquinho sobre qual a sua expectativa aí de terceirização, o que você... pode falar para os nossos espectadores, nossos ouvintes, o que é a terceirização para o condomínio? Então, no condomínio, na verdade, tudo é terceirizado, né? Você não tem... A única pessoa que não é terceirizada lá é o síndico. O síndico e o conselho. Os outros todos são terceirizados. A área de elétrica, hidráulica, elevadores... enfim, tudo que você precisa no condomínio, inclusive o jurídico, é terceirizado. Não tem nenhuma pessoa ali dentro que seja funcionário próprio. E a experiência é a melhor possível, porque enquanto você terceiriza, você fazendo uma boa parceria, que eu acho que esse é o segredo da terceirização, é a parceria, não ver o terceirizado como alguém que incomoda, como alguém que atrapalha, como alguém que vai te tirar alguma coisa. Não, ele vai para somar. Exatamente. E aí a experiência é muito boa, porque você tem um quadro de pessoas preparadas, profissionais, competentes, para te atender naquilo que você necessita. Especialistas, né, Cidinha? Exatamente. Para mim, é assim, uma grande parceria. É isso que eu resumo a terceirização. É bom você ter falado, Cidinha, que tudo no condomínio, menos o síndico, até complementei, e também o conselho, porque a gente teve um podcast aqui que a gente falou sobre isso, sobre o síndico profissional, eu perguntei na época, se o contrato, o síndico profissional, né, precisa de um contrato, e ambos os síndicos profissionais que vieram, um beijo Mônica, um beijo Samuel, foi vocês que falaram sobre isso, falaram, não, eu até tenho proforma, mas nós somos um mandato eletivo, né, então nós não somos o terceirizado, né, mas é interessante você ter falado isso, até antes do nosso bate-papo aqui, você falou, tudo no condomínio é terceirizado? Eu falei, essa fala você tem que falar ali, e realmente né? Sim. Eu trago essa experiência de empresa, né? Na empresa também a terceirização chegou para ficar. Sim. E enquanto antes eram só empregados próprios,
E nessa fase de começar a contratação de pessoas externas, né? Foi uma fase de adaptação. Então, a gente achava que era uma coisa que não ia dar certo. E deu muito certo. Hoje, até a atividade fim de uma empresa está sendo terceirizada. Sim, sim. É verdade. Hoje as empresas tá sendo uma forma de até empregar mais, né? Sim. Colocando a terceirização. E aí vem o Grupo Ouro. Vem o Grupo Ouro. Para poder selecionar. Selecionar desde o início, né? Então, a seleção, o treinamento desses profissionais que a gente coloca lá, deixando sempre, assim, procurando deixar sempre do sabor daquele condomínio, porque os perfis são diferentes, Sim. né? Então, a gente contrata de uma forma diferente, treina de uma forma diferente, sempre respeitando os regimentos de cada condomínio, fábrica, enfim, onde aquele profissional vai trabalhar. E procurando deixar o síndico com tempo livre, porque quando ele contrata uma empresa terceirizada, ele, na verdade, assim, nós fazemos isso de mãos duplas, né, juntos, mas especialistas nós na nossa área e o síndico tendo tempo para poder avaliar, fazer o atendimento ali dos moradores, então não tendo essa preocupação, porque os problemas, a terceirizada vai ter a mesma coisa, eles vão atrasar, vão faltar, nós vamos ter todos os problemas, a diferença nós vamos gerir tudo isso, porque é uma trabalheira danada, né, Cidinha? Sim. E isso aí você começa, inclusive, a ficar mais livre para poder gerir o condomínio. Exatamente. De verdade, porque você já tem ali uma previsibilidade dos custos. Sim. Né? A contratada, quando oferece um profissional que não está se adequando àquele modelo do condomínio, nós temos a flexibilidade de trocar. E ela pode fazer essa troca sem descartar a pessoa, mas adequando-o ao perfil de um outro condomínio. Que isso é fantástico, você não descartou ninguém. Sim. Você adequou à necessidade. Eu acho que isso é uma das vantagens, das grandes vantagens da terceirização. E eu, como fazendo uma contratação direta, eu não conseguiria fazer isso, porque eu tenho, né, o condomínio ali para o número de pessoas que eu tenho vaga. E hoje você tem quantos prestadores de serviço no condomínio? Prestadores, não o prestador, mas funcionários que você faria gestão se não fosse terceirizados? 6. O tempo que tomaria. Pois é. E parece simples. Não é a tarefa simples, não. Não é a tarefa, parece simples, mas não é. Nós temos nosso escritório é pequeno, médio porte, nós temos nossos funcionárias contratadas. Sim. E a gente tem a contabilidade para fazer aquela parte também. Eu nem cogito, a gente não cogita. Sim. E inclusive a gente terceiriza a nosso financeiro é terceirizado. E é maravilhoso, né? Porque ninguém a limpeza terceirizada, Maíra. Então, porque a facilidade da terceirização que veio para o mercado, veio para ficar aí para os condomínios. Até, Cidinha, é legal eu perguntar, hoje no condomínio que você está síndica, você tem um condomínio hoje, né? O condomínio que você está síndica hoje, quando você entrou, porque você já está síndica lá há muito tempo, ninguém cogita ser o síndico lá, todo mundo nas assembleias fica caladinhos, né, Cidinha? Quando você entrou, já era tudo terceirizado ou não? Já era, já tinha uma empresa lá de facilities que fazia toda essa parte, né, de serviços e também a gente já se adaptou facilmente com isso. Houve uma necessidade de troca na época, nós trocamos e estamos lá com o Grupo Ouro desde então. É muito legal a gente falar também que a terceirizada, ela vende um serviço, né? Ela não vende uma pessoa. Então, assim, a pessoa saiu de férias, vai ter uma outra pessoa realizando a mesma tarefa. Ao passo que se isso fosse orgânico, nossa, você tem que ter toda aquela preocupação de quem vai ficar ali. Nós tivemos a pandemia agora, que foi fora da rota, a gente né? Sabe, exato. Né, Cidinha? Quantas pessoas, né, pegavam Acho que a gente falava todo dia, né, Cidinha? E era assim, nós vendemos um serviço, não uma pessoa.
Então, a gente tinha que entregar. A pessoa faltou, a gente vai repor. A pessoa está afastada por Covid, vai ter uma outra ali. Você tem que ter uma de prontidão para poder assumir o posto. Vai assumir. Na verdade, a gente tem em contrato que eu tenho assim, questões de 1, 2 horas para poder entregar essa pessoa no posto trabalhando. Por contrato. Sim, por contrato. E foi assim, a pandemia foi um período muito atípico, né? A gente nunca tinha experimentado nada parecido. Todo mundo, né? O mundo inteiro. Então, Eu espero que nunca mais, né? mais aconteça. A gente estava numa assembleia há poucos dias, aí uma condômina brava, porque contratou o jurídico e falando que era uma despesa muito alta. Aí um outro condômino fez uma conta lá, era tipo assim, se for dividir vai ser centavos, né? É pouquíssimo para a gente ter assessoria jurídica, o prestador de serviço. Aí ela falou, gente, a gente tem que pensar que tá previsto, outubro, pode tudo fechar, você lembra? Daqui a pouco fecha tudo. E aí já a pandemia. Tá todo mundo ficando doente e daqui a pouco, outubro tá aí. E estamos aí em outubro e nada aconteceu, né? Deus me livre, nunca mais quero passar por aquilo. Amém, né? Graças a Deus não tive Covid, não perdi ninguém próximo, graças a Deus. Graças a Deus. Mas alfabetizar filho em aula virtual, trabalhando em home office. Pra nós, Nossa, essa terceirização de professora, educadora, na verdade, professora todos nós somos. A gente teve que se virar, né? A gente teve que descobrir trabalhar, cuidar do filho, dar aula. Virar nos 30. Virar nos 30. A Cidinha, a gente se falava quase todos os dias, porque a gente auxiliava ela. E acho que todo mundo, né, trabalhou muito no tempo da pandemia. Sim. E, como vocês estão resolvendo isso aí? Aí a gente pegava Tira a máscara, bota, precisa, fecha a churrasqueira, abre a churrasqueira. Retirada do lixo. A Cidinha deu ideias na época de, teve revezamento de pessoas recolhendo lixo, né? Então, terceirizamos isso até para os condôminos, né, Cidinha? Foi. Pessoas, né, que foram para as compras, né, porque os idosos não podiam sair de casa. A gente teve uma corrente do bem aí muito grande. Que bom, que bom. Mas a Cidinha tem esse dom, viu, gente? Tem. Ela tem mesmo. Cidinha, você hoje também faz representação de terceirizados. É difícil vender a terceirização? O que você sente no mercado de condomínios? Você chegar... Vou falar... A pergunta nem é só para a Cidinha, para você também, Luzia. Pegar um condomínio que ainda existe aqui, pelo menos na nossa São José dos Campos, né? Ali, principalmente naquela região da Vila Diana, ali, Esplanada, a gente tem muitos condomínios que ainda existem os empregados orgânicos, né? Sim. Tem inclusive, a figura do zelador morando dentro do condomínio, às vezes. Sim. Quando um síndico vem até vocês, eu sei que a Cidinha também é representante comercial aí de, né, terceirizada, né? Você tá? Não. Como é que para poder oferecer? Então já muda a pergunta para você, Cidinha. Como é que é você falar para um síndico que tem só equipe orgânica, que essa vantagem, como é que é a abordagem que vocês fazem? Então, muitos têm o pessoal orgânico, mas assim, o orgânico, ele é muito custoso, ele é trabalhoso, é isso tudo que a gente estava comentando, né? Na falta de ele mesmo tem que gerir, substituição, o afastamento, tudo fica por conta do síndico. Além de, assim, a gente percebe que são mais condomínios antigos que acabam tendo esses profissionais, por às vezes acomodar-se, achar que eles ajudam a levar até o carro, eles ajudam a abrir, mas esse conceito tem mudado, sabe? A gente percebe que muitos estão optando e indo para o híbrido, né, funcionando tanto até o virtual, com controle de acesso, e muitos, assim, à medida que esses controladores de acessos antigos
vão saindo da empresa ou vão se aposentando dos condomínios, eles acabam substituindo por partes, por terceirizados. Nós temos alguns casos assim já, e a gente percebe que esse número vem aumentando. Eles percebendo que assim, a terceirização é uma ida sem volta, né, Cidinha? Eu acredito, né? E assim, o que a gente precisa é de uma mudança de cultura, porque as pessoas enxergam a terceirização como uma coisa negativa. Mas, na verdade, quer dizer, as pessoas, assim, os funcionários. Eu não sou funcionário próprio, parece que ele sente mais segurança se ele fosse funcionário daquele condomínio, quando, na verdade, a terceirizada ela tem muito mais condições de oferecer uma qualidade, às vezes um benefício, de vida melhor para ele, porque como que eu iria oferecer um plano de saúde para 6 pessoas? Sim. Impossível, ia ficar caríssimo, né? A terceirizada ela consegue pelo volume. Sim. Então, é uma mudança de cultura. Eu assisti isso de perto quando entrou a terceirização na empresa que eu trabalhava, né? A gente sentia a resistência das pessoas, as pessoas enxergavam com maus olhos, e quando a gente, na verdade, começava a enxergar de uma outra forma, que é uma melhoria da qualidade de vida para o terceirizado. Cidinha, você acredita que a tua experiência com RH facilita essa aceitação ao serviço terceirizado, ou até na gestão dele? Experiência que você tem. Na verdade, tem. assim, toda a experiência da gente soma em qualquer lugar que a gente está, né? Tudo, até a experiência de vida, soma. E claro que, né, nessa empresa que eu passei grande parte da minha vida, né, eu aprendi muito e isso contribui para que eu tenha uma visão diferenciada, não só da terceirização, mas de alguns processos em geral, né? Os processos de qualidade de vida, processos de qualidade total, né? Que na década aí de 90 foi tão falada, né? A Cidinha está sendo muito modesta. Eu lembro quando a gente começou no condomínio a fazer a cobrança dos inadimplentes, a Cidinha, ela ficava em cima ali no controle de qualidade. Eu recebi o apelido de Cidinha ISO 9000. Né? Eu ouvi falar. Gente, o que tem de mais difícil na liderança é gestão de pessoas. A Cidinha faz isso com muita propriedade. A Cidinha ISO 9000. ISO 9000. Não é tanto assim, não. Realmente eu gosto dessa área de qualidade. Eu acho que é muito legal. Eu gosto da área de gestão. Eu acho que não basta fazer. Você tem que planejar, acompanhar, né? Colocar o coração, esse que é a grande Cidinha, sacada, você é um exemplo para nós, porque você trabalhou em várias áreas, né? A experiência que você tem, que você agrega ao nosso trabalho é muito gratificante. Quantas vezes, às vezes a gente, até a Cidinha já foi lá, eu estava meio triste, ela foi para resolver o problema, ela que resolveu o meu. E até essa exigência, né? Eleva a prestação do nosso serviço. Sim. Ontem eu falava, nós estávamos numa reunião com algumas colegas que trabalhamos juntas, né? E eu falava para elas que eu sinto elas estarem em casa sem fazer nada. Porque realmente a empresa que nós trabalhamos, ela trouxe assim, um conhecimento muito grande para a gente. Sim. Muito, muito grande. E não só numa área, né? Não só em várias áreas, né? Então, realmente, a gente tem uma bagagem grande de conhecimento, deixando a modéstia de lado, porque eu acho que o conhecimento não é nem interno da gente, é a vontade de crescer, a vontade de buscar, que faz com que você se aprimore e vá em busca, né? E eu dizia isso para elas, meninas, nós fazemos a diferença no mercado, fazemos a diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem que estar oferecendo alguma coisa, nem que seja um trabalho voluntário. Não dá para ficar em casa sem fazer nada, né? Que você também faz, né? Também faço. E assim, por mais simples, né? Nós temos lá as nossas meninas, né, Luzia? Sim. Onde nós somos voluntárias, que é lá nas arteiras da comunidade Santa Cruz, que assim, pessoas tão simples e que às vezes você se emociona com o conhecimento delas. Elas agregam tanto que você fica assim, poxa vida, a gente olha para elas, né, tão humildezinhas, tão as bonitinhas. Pioneiras do RH, Joséense. E nisso as eu já veteranas. fiz tudo, por gostar de aprender, por gostar de ensinar.
Eu já fiz de tudo nessa vida, gente. Eu já me vesti de Mamãe Noel e saí numa Kombi entregando presente para as comunidades, sabe? E tudo, de quantas vezes não sei, chorando de uma casa, de emoção, de ver, sabe? E assim, são experiências únicas, né? São, com certeza. Falo que na nossa, tanto na terceirizada quanto os síndicos, né, que eu realmente tiro o meu chapéu, e eu digo isso sempre, porque ser síndico é assim, você lida com todos os problemas num único local. Da vaga, do barulho, do vizinho, do pet, enfim, inúmeras coisas, né? Mas eu falo que o mais importante é você amar servir e amar pessoas. E aí dá tudo certo. Com certeza. Porque é muita doação. Mas tem que ser. Muito, tem que ser, né? A gente, você vê o profissional se transformando naquela contratação, naquele cargo que você vislumbrou e achou que ficaria bacana junto com ele. Então é uma conquista dia a dia, né? Tem um filósofo que tem uma frase, né? Faça o que gosta e não terás que trabalhar nenhum dia. Está na minha sala. Né? E eu tentei lembrar dessa frase no outro episódio, quando o Samuel falou da experiência dele também. Eu vou voltar no nosso primeiro episódio, nós tivemos aqui o Rafael da Arsenal, Elevadores, né? Uhum. E o Rafael, a gente brinca que a gente passou de entrevistadoras a entrevistadas. A gente estava bem tensa no primeiro e ele acabou que ele fez uma coisa que ele passou de entrevistado a entrevistador e nós entrevistadoras a entrevistadas, né? A gente fez, foi muito... É o Vox. É o Vox. E ele, a gente falou um pouquinho da empresa, da terceirização, a gente falou sobre assessoria jurídica para condomínios, né? E ele até falou... mas o que é a due diligence que a gente falou na época, nesse episódio nós falamos da due diligence. Se você não assistiu, assista aí, que foi muito legal. Apesar da tensão que eu imagino episódio. Mas foi muito legal. E aí, eu trago isso pra cá hoje porque eu faço esse gancho nesse primeiro episódio, porque a gente, assessoria jurídica, a Cidinha conhece a nossa assessoria, a gente faz essa due diligence, que é a análise. Como é que você... Luzia, como prestadora de serviço, quando vai oferecer um serviço para um condomínio, se sente quando a sua empresa é analisada? Eu estou lhe perguntando isso porque alguns prestadores se sentem mal, mas eu queria entender, é ruim mesmo ser analisado por um jurídico? O que você entende, assim? Qual que é a sua visão em relação a isso? Marcela, nós procuramos trabalhar muito e completamente dentro da lei, digamos. Então, assim, nosso contrato é elaborado por um advogado. Então, a gente é muito tranquilo. E, assim, nós temos todas as CNDs adequadas. Então, não tenho nada que me surpreenda nisso, sabe? Eu acho que eu ficaria surpresa se alguma coisa tivesse diferente disso. Mas quando você trabalha procurando entregar tudo que está correto, né? Não tenho porquê, né? Quando eu me antecipo. Eu mando todos os meses os meus recolhimentos, né, Cidinha? Cidinha está aqui. Então, assim, eu faço o recolhimento, eu mando para as administradoras, mando para o condomínio. É uma forma muito transparente de você estar, porque a terceirizada está muito junto com o síndico. Sim, um dos braços, né? Sim, se eu não prestar um bom trabalho, eu boto em risco o cargo do síndico e também da minha permanência lá. Então, eu tenho que estar muito e corretamente dentro da lei. Legal você ter falado isso, que você já entrega, que foi exatamente isso que nós falamos lá no primeiro episódio. Eu comentei de uma palestra que eu fiz sobre contratos de prestação de serviço e que um prestador me perguntou, mas qual é a dica que você me dá para eu sair na frente do meu concorrente? E eu falei que era exatamente isso. Apresentar as certidões já antecipadas, porque você vai dar uma credibilidade. Aí eu falei isso no primeiro episódio, o Rafael falou, boa, gente, faça due diligence para sua empresa. Então, faça e apresente, né? Já apresente essa documentação ao condomínio quando vai fazer uma proposta. Exatamente. E uma coisa que eu comento sempre que eu tenho a possibilidade de vender de oferecer o meu trabalho para algum condomínio ou alguma empresa, eu sempre convido para que eles venham conhecer a minha estrutura. Porque nós tivemos, assim, alguns casos, né, na cidade, que a empresa hoje está no endereço, amanhã ela
tira a placa e não está mais. Então, assim, a minha empresa é muito sólida, ela está no prédio que é próprio. Então, eu prefiro trazer para que o cliente veja que é uma empresa que tem solidez, que está no mercado, que a gente tem uma estrutura adequada para supervisão, para treinamento, para contratação, um ambiente direcionado para uniformes. Então, eu sempre tenho lá em estoque. Eu estou preparada para atender os clientes. E é isso que para mim é importante. Quando for o síndico que forem contratar uma empresa, ir até a empresa conhecer a estrutura que ela tem. Isso para mim, é fundamental. Eu gostaria... síndico, ele age em vigilância, que a gente fala. Ele tem que fazer essa vigilância, Vigilância, né? exatamente. Se a prestação de serviço está sendo aplicada de forma correta. Exatamente. E você falou aí dos uniformes, e é uma coisa que eu vejo muitos, a Cidinha pode me corrigir se eu tiver, eu vejo muitos síndios falando, nossa, esse uniforme tá feio, a empresa, mas ele tá agindo do diligência, tem que comunicar a empresa, né, claro. do uniforme. Sim. Eu teve uma época aí que eu falava tanto com a Luzia, a questão da aparência dos funcionários, Sim. né? Não é e a gente foi mudando, nós mudamos, até o desenho do nosso uniforme mudou, porque, assim, na verdade, eu gosto quando esses síndicos mais próximos até me provocam, porque eu já sou, né, tenho tuk-tuk, eu já sou acelerada com as minhas coisas, né? E quando eu escuto isso, eu falo, não tá bom, né? Eu vou lá, porque tem pontos de melhoria. E aí nós desenhamos um outro uniforme, ele ficou super charmoso, então eu gosto demais. Muito legal. Sempre buscando essa entrega melhor, essa experiência bacana para o síndico e para os moradores. E claro que para os colaboradores também, né? Para os nossos. Com certeza. Sim. Muito importante essa visão, né, com o retorno que está tendo dos clientes. Sim. Muito importante isso. Não é todo empresário que tem essa percepção. E é uma coisa assim, né? A gente não consegue mexer muito em termos de salário para os profissionais, porque senão eu não ganho nenhuma proposta. Mas eu procuro sempre trabalhar os benefícios que eu levo para os meus colaboradores, né? Então, a gente oferece um kit escolar para os filhos até 14 anos, porque eu acredito que o nosso país mude pela educação, né? Então, a gente tem o reconhecimento de uma pessoa de cada área todo mês, e isso é bem bacana, né? É uma forma da gente ser diferente também para o nosso colaborador, porque eu entendo que eu tenho que agradar os meus colaboradores, atendê-los, amá-los, respeitá-los, para eu poder entregar bem lá no síndico, no condomínio, para os moradores. E a gente tem esse respeito muito grande com todos esses profissionais que trabalham com a gente, com os clientes, moradores. E a gente percebe quando encontra um colaborador por aí, fala, Luzia. Eles falam muito bem, a gente vê que tem um carinho. E a gente ama mesmo. Isso é importante. Amo gente, amo servir. Então, a gente está caminhando mais ou menos para o final, tá? Nossa, passou tão rápido. Passou muito rápido, o papo tá muito bom. Rápido. Eu não sei se eu falo que aqui a gente tem uns tempinhos para a gente conversar, mas eu queria, Cidinha, pedir para você falar um pouquinho da sua experiência como síndica, como é que foi, e até chegar aqui hoje, né? Contar um pouquinho da sua história. Eu sei que você já contou em outros podcasts aí, contou no Papo Condominial com o Daniel. Daniel, um abraço para você e para a Silvana. Mas eu queria que você falasse aqui também conosco para poder incentivar as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo, para entrar aí como síndica. Assumir esse, eu não vou falar, eu pensei, a palavra que veio na minha cabeça veio fardo, mas não, encargo. Mas não, esse encargo, missão, essa missão. É uma missão. Eu queria que você falasse um pouquinho só disso. Então, na verdade, o meu condomínio estava lá precisando de uma mudança e a Luzia lembra, né? E aí eu todas as manhãs estava com um escritório no VIP Center, eu saía todas as manhãs com a minha mochilinha, com o computador, e eu ia para o VIP Center. E tinha uma moradora que sempre me observava, até que um dia ela me parou para perguntar o que eu fazia. E eu contei para ela o que eu fazia. Mas você não é aposentada?
eu só vou aposentar o dia que eu não estiver mais enxergando ou deixando de ouvir, que eu não tiver mais condição. Enquanto isso, eu vou estar trabalhando. Porque eu acho que trabalhar, primeiro, que é muito bom. E segundo, que eu não teria paciência de ficar... Eu não sou dona de casa, nunca fui. Então, o que eu ia ficar infeliz dentro de casa? Vamos trabalhar. E aí ela me falou assim, vamos tomar um café amanhã? Ah, vamos. Sentamos na padaria lá perto de casa. Ela falou assim, Dinha, é o seguinte, eu vejo você com um perfil para assumir nosso condomínio. Você não quer ser síndica? Eu falei, você tá doida. Você tá doida? Tô doida até hoje. Eu tô vindo de uma casa, eu não tenho experiência. Eu estava há pouco tempo morando no prédio. Eu não tenho experiência de condomínio, não conheço nada de condomínio. Ela falou, mas você aprende. Assume o condomínio, porque nós vamos fazer uma assembleia, não tem ninguém querendo, e a gente queria uma síndica assim com o seu perfil. Não sei não sei se carregar uma mochila nas costas é carregar o condomínio. É o fardo. É o fardo, eu sei. E aí chegamos na assembleia naquela noite, né? Eu me ofereci para ser a secretária da assembleia. Estava de frente para ela e ela lá fazendo sinal para mim na hora que perguntou se alguém queria ser síndico. E ela fazendo sinal. E eu falei, acho que é para ser. Levantei a mão, eu quero ser a síndica. Eu estou me candidatando. Estou me candidatando. E fui eleita por unanimidade. Cheguei para o pessoal na hora de me apresentar, falei assim, gente, eu não sei nada desse negócio, não conheço nada, só tem uma coisa, eu tenho muita vontade de aprender. Então, se vocês você nunca tinha passado por nenhum cargo? Eu morei em Campinas uns 2 anos, e nesse condomínio onde eu morei, a minha filha era síndica. E eu ficava muito brava com ela, porque eu era um condomínio de casas, né? Eu era vizinha da minha filha. E todo mundo batia na porta dela lá, não tinha horário. Ela atendia todo mundo, às vezes ela estava jantando, ela trabalhava e ainda era síndica. E ela deixava o jantar dela para atender as pessoas. Eu falava, filha, isso não é qualidade de vida. Ela falou assim, mamãe, eu não sei fazer diferente. Então deixa, eu assumi, agora eu vou aguentar. E aí, o condomínio dela tinha um problema financeiro grande, porque o ex-síndico foi embora com o caixa do condomínio. Nossa. E a minha filha sentiu que ela poderia ajudar o condomínio, levantando novamente, e era muito dinheiro. Nossa. E aí eu comecei a ajudá-la, mas eu ajudava assim, só orientando, porque eu estava morando há pouco tempo ali, não conhecia e tal. Então, foi minha primeira experiência, foi essa, orientando ou aconselhando a minha filha. Dando um apoio. Dando um apoio, até moral, né? E aí, depois, quando eu me vi síndica nessa assembleia, e eu falei isso, né? E eu acho que assim, a gente ser sincera, honesta é tudo. Porque quando eu falei que eu não conhecia, mas eu tinha vontade de aprender, eu me senti confortável. Bom, todo mundo sabe que eu não sei, eu vou aprender. E nos primeiros meses eu me apoiei no conselho, que era o conselho que já estava na gestão anterior, que já tinha alguma experiência, né? Algumas coisas eu acertei, outras eu errei, né? Eu encontrei muito apoio nas pessoas. Tive algumas coisas que me marcaram muito, como, por exemplo, eu contratei uma empresa de facilities na sexta-feira e o proprietário faleceu no domingo. Nossa. E eu fiquei ali sem ninguém, então foi uma situação difícil, né? E outras coisas que aconteceram dentro do condomínio, que aí a minha experiência anterior ajudou bastante. Muito, muito. E aí eu vi que o condomínio nada mais é que gestão de processos e pessoas. Sim. Quando eu percebi isso, e é o que eu fiz a minha vida toda, gestão de processos e pessoas. Então, aí ficou mais fácil. Eu gosto. Eu tenho uma amiga que fala, Deus me livre, não nasci para ser síndica. Eu nasci para ser síndica. Eu gosto de condomínio. Eu gosto de gente. Eu gosto de terceirizados.
Eu gosto de encontrar uma boa assessoria. A gente, quando encontra um bom serviço, a gente aprende muito, né, com essas pessoas. E essa troca faz muito bem, né? Às vezes ser convidada para um café, né, Luzia? É bom demais, né? Bolo, né? Bolo. Café como a gente vai ter que trazer bolo para o próximo podcast. Bolo e comer bolo no podcast. Receber um mimo, né? É muito bom. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial, é gostar das pessoas e encontrar pessoas que gostam de pessoas. Amém. Né? E você, Luzia? Conta só, porque eu sei que a história é bonita, mas conta reduzida aí para incentivar as pessoas, e porque nosso tempo está no limite. Desde o começo? Um pouquinho, assim, bem resumido desde o começo? Resumido desde o começo, que a história é legal. Bom, é legal contar, né? Então, olha só. Sempre eu comento sobre a minha origem, e eu gosto de trazer isso sempre, né? Eu nasci no Paraná e andava 2,5 km a pé, né? Eu brinco sempre, né? Desviando dos arames farpados, né? Das cercas, para poder ir até a escola. E não era uma vida fácil, mas a gente era muito feliz lá. Nós tínhamos necessidades, não tinha luz, não tinha água, tudo muito difícil, uma vida rural. Mas era uma vida boa. E minha mãe queria muito que a gente estudasse, ela queria que nós tivéssemos um futuro diferente. Então o vizinho mudou para cá, para São José dos Campos, e nós viemos, meu pai veio conhecer, ficou na casa desse vizinho, voltou, nós arrendamos um café, então eu voltava da escola e parava nesse cafezal, a gente colhia o café. E com esse dinheiro, meu pai voltou para São José, comprou uma casa de meio terreno, sem reboco, e aqui nós começamos a nossa vida. Meu pai pedreiro, minha mãe costureira. Enfim, com 14 anos eu fui trabalhar na Droga 15 de caixa, e sempre estudando, trabalhando, me formei, fiz psicologia e recebi um convite para ir trabalhar na Embraer por um atendimento. E foi bacana, fiquei lá 9 anos, depois fui para Johnson também por um convite, fiquei lá 2 anos, e há 31 anos, né, eu ainda era solteira quando eu montei a empresa de recursos humanos, a Cidinha me conhece desde essa época, e assim como todas as mulheres, né, a gente encontra desafios profissionais, né, onde, agora vocês imaginam para quem caminhou, né, porque eu comecei com RH, né, contratação de mão de obra, porque eu queria que todo mundo pudesse experimentar o processo que eu tinha de Embraer e de Johnson, mas independente do tamanho, que fosse uma farmácia, um consultório e também as fábricas, claro, mas que pudessem ter a experiência que nós entregávamos lá dentro, de testes, de pareceres, e assim começou, né, a caminhada da UNI. Da sua terceirizada. Da minha terceirizada. E aí os clientes começaram a me pedir limpeza, controle de acesso, e aí eu volto a dizer, ser mulher nessa área de segurança não é fácil. Não é fácil nenhuma. A gente realmente parece que nós temos que provar sempre que a gente é boa no que faz. E para mim, assim, foi bem desafiador, mas eu procurei como é que eu ia contrapor isso, né? Como que eu ia superar esse mundo que a gente vive de preferências, né, mais masculinas para alguns cargos que outros, buscando tecnologia, treinamento e conhecimento. Estive em Israel e em outros países, sempre trazendo coisas de inovação, e isso faz com que a gente se posicione de uma forma diferenciada, né? Então é isso, é amar as pessoas, entregar o seu melhor e gostar de servir. Amém. Eu acho que é isso. Resumidamente. Agora nós caminhamos realmente uma história muito bonita, né, Luzia? Agora realmente nós caminhamos para o final. Eu agradeço você que está aí ouvindo, quero agradecer também por ter assistido esse podcast, ter nos agraciados com a sua presença. Sim. Dê um like no nosso canal. Vou passar a palavra para a Cidinha para fazer as considerações finais. Depois a gente passa para a Luzia e para a gente fazer um encerramento. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco do nosso trabalho.
levando essa motivação para outras pessoas, que eu acho que é importante, né? Quem ainda não teve a coragem de se candidatar a uma sindicatura, que o faça, que nós estamos aqui para apoiar. Eu sou uma apoiadora das minhas vizinhas lá da Zona Sul, todos que recorrem a mim, estou sempre estendendo a mão, ajudando, não tenho medo da concorrência. Amém. Estamos aí para somar. Amém. Um abraço a todos e até breve. Até breve, Obrigada, vai voltar, né, Cidinha? Obrigada pela tua presença e pela confiança no nosso trabalho aí nesse A gente tem que aproveitar mais de o 5 conhecimento da anos. Cidinha. Sim. E aproveitar assim, essa oportunidade de crescer junto com vocês. É. Belas histórias. Belas histórias. Luzia. Bom, quero muito agradecer Marcela, Maíra e a Cidinha, né, por estar aqui dividindo esse bate-papo comigo. Agradecer as duas maravilhosas, né? Muita gratidão pela oportunidade da gente estar aqui e também contribuir um pouquinho com quem está ouvindo. Amém. E obrigada pela oportunidade e parabéns por, né, que bacana esse trabalho que vocês estão fazendo. Gratidão. Obrigada. Nossa intenção é levar o direito condominial imobiliário para mais pessoas. Sim. Para aqueles que estão na dúvida se aqueles levanta a mãozinha na Assembleia ou não. Sim. Então, a gente está trazendo exemplos aqui. Sim. Obrigada, Cidinha. Obrigada, Luzia, por terem aceito estar aqui conosco. O bate-papo com vocês, vou colocar assim, foi muito enriquecedor. Aprendo todo dia com a Cidinha, aprendo todo dia com a Luzia. E eu tenho certeza que a nossa equipe aprende, porque a gente tem até mais contato com a Cidinha em termos profissionais, né? Mas falo quantas vezes a Cidinha nos deu conselho de vamos melhorar nisso. Então, ela fez o nosso trabalho crescer. Fez parte do nosso crescimento de alguma forma. E não podíamos deixar de trazê-la aqui. Trouxemos com a Luzia, convite nosso, porque nos podcasts normalmente a gente está trazendo sempre um síndico, um prestador que tem um condomínio em comum conosco. E eu sei da amizade de vocês, então não tinha como ser. Esse Longa podcast data, não ser vocês. Longa data. É maravilhosa. Obrigada. E você aí que nos assistiu, que nos ouviu, obrigada pela sua presença mais uma vez. Fique ligado, porque vamos trazer muitos assuntos interessantes na área condominial. A gente está focando agora um pouco mais na área condominial, mas logo a área imobiliária está vindo aí. Vamos falar sobre como faz um loteamento, como é que funciona, porque é muito diferente da área de condomínios. Vamos falar aí uns assuntos bem interessantes, inclusive de vícios, né, Maíra? Vamos trazer vai ter bastante informação. Vícios, laudos de inspeção predial. Vamos falar alguns temas. Fique ligados nos próximos podcasts. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.